Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Staffcast, mas hoje a nossa querida Sister Guimarães está sendo entrevistada, né? Como é que você está sentindo, Sister Guimarães, nesse momento? Nervosa, mas ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha? Não. Pra mim também não. Muito bom. Perfeito, Obrigada. então, Sister Guimarães, fala um pouquinho sobre você. Quantos anos você tem? Você é de onde? Você começou a sua missão quando e tá terminando quando? Então, eu sou de Fortaleza, Ceará. O povo nordestino aí pode bater palma. E eu fiz 21 anos agora. Eu comecei a missão no dia 31 de janeiro. E eu tô encerrando a missão agora no dia 13 de julho. Exactly, com você no caso. Muito bom, sim. 13 de julho é a nossa data. Mas que bom, muito, muito bom ter você aqui na Missão Brasil Cuiabá, né? Obrigada. E então, vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, o que é uma dica que você daria para todos os missionários da Missão Celestial, Missão Brasil Cuiabá? Acho que uma dica que eu gostaria de deixar é que possam aproveitar todos os dias como se fosse o último. Não em relação a pecar ou algo assim, óbvio que não. Mas em relação a realmente dar tudo de si no trabalho, dar tudo de si quando estiver com os membros, né? Realmente compartilhar o amor do Salvador com as pessoas, sabe? Sem medir esforços, mas realmente viver aquele dia como talvez fosse o último de sua missão. Eu procurei fazer isso nos meus últimos dias na missão, queria ter praticado isso antes, eu sei que faria muita diferença, então eu sei que isso é algo muito bom e eu gostaria de deixar como uma dica. Muito bom, né? Realmente, quando a gente coloca isso em prática, a gente vai estar, né, buscando e indo atrás como se fosse o último dia. Muito bom. Muito obrigada, né? Coloca em prática aí. Então, próxima pergunta. Qual foi o batismo mais significativo durante a sua missão, nesses 18 meses? Óbvio que todos foram significativos, mas, assim, um que me marcou bastante, acho que foi pela insistência, foi o batismo de uma mocinha chamada Manu. Sim. Então, a Manu, ela tinha 9 anos, né? Acho que agora ela tá com 10. E ela era filha de uma membro inativa e de um pai não membro, né? E a Manu, ela tinha muita vontade de ser batizada como as irmãs dela no passado tinham sido batizadas. E os pais não liberavam, né? Não deixavam. Então, eu me lembro que eu fui muito na transferência que eu fui sua companheira e depois na transferência com outra companheira naquela área e nada da mãe dela liberar, né? E sempre ali, sempre ali. E eu falava com a minha companheira, e agora? Vamos desistir, vamos ter que parar, não adianta mais. E a minha companheira estava ali disposta da gente parar, mas eu falava, não, sister, vamos só mais uma vez, né? E todas as vezes. E eu me lembro que durante uma semana nós fomos todos os dias e os 3 primeiros dias ninguém recebia a gente. Fingia que não estava em casa, a gente via que estava, né? Mas a gente sabia que talvez aquele não era o momento, né? Eles talvez não queriam. Então, nós fomos pela 4ª vez, né? E nos receberam. E nós falamos, vamos ser bem sinceras e honestas, né? E naquele dia, nós saímos da casa da Manu com uma data, né? Então, foi tão significativo para mim ver que uma mocinha, né, de 9 anos, uma criança, né? Ela tinha tanta força e desejo de ser batizada que ela estava mostrando o exemplo dela para os pais, né, lendo o livro de Mórmon, né, e acho que a pergunta mais forte que nós fizemos naquele momento foi, Manu, por que você deseja ser batizada? Né, e ela falou, né, e aquilo mostrou para os pais, então foi muito significativo para mim, né, ver a força, a fé dela. Aquilo me fez ter coragem também e força para mostrar o meu exemplo para as outras pessoas, para que elas entendam por que algo é especial para mim e respeitem isso também. Nossa, que maravilha, né? A gente teve a oportunidade para conhecer a Manu e ela é um exemplo muito grande de fé. Uma criancinha tão jovem, né? Mas sim, que bom que esse dia finalmente chegou, né? E muito obrigada por ter compartilhado, né? E a próxima pergunta: qual foi a maior experiência espiritual que você teve aqui na Missão Brasil Cuiabá? Maior experiência espiritual. Passei por muitos momentos bons, muitos momentos incríveis, mas eu me lembro que quando eu estava na minha última transferência do treinamento, né, eu tinha como companheira Sister Miller, né, e naquele momento a gente estava ensinando uma moça na frente, mas ela não estava muito bem, né, e ela não queria muito que a gente
ficasse ali naquele momento. Ela falou, sisters, hoje eu não tô muito bem, mas tem alguém que hoje precisa muito de vocês, né? Ela disse que tinha uma amiga na frente e o nome dessa amiga era Maria José, né? Eu lembro nitidamente até hoje. E ela disse, vão lá, porque ela tá com algumas dores no estômago e ela precisa muito de ajuda, né? E precisam que vocês vão lá orar por ela. E eu e meu companheiro olhamos assim uma pra outra, tudo bem, vamos lá. Né? E quando a gente chegou, ela tava acamada, né? E eu me lembro que naquele momento ela queria muito que nós orássemos para que ela ficasse melhor. E eu sabia que nós poderíamos orar e que ela ficaria melhor, mas naquele momento eu falei, nossa, por que eu não sou um elder? Eu queria ter uma autoridade para dar uma bênção por imposição de mão nesse momento, né? Queria alguém que pudesse fazer aqui nesse momento, né? Mas a gente não ficou falando nada disso. Só olhei para minha companheira Sister Miller e nós nos ajoelhamos no pé da cama dela, né? Um pouco distante dela. Nunca vi ela na minha vida. E nós só chegamos e oramos por ela, né? E ao fim da oração, nós nos levantamos e ela perguntou, né? Qual de vocês duas passaram a mão na minha barriga? E nós falamos, irmã, acabamos de nos levantar, estávamos bem distantes, nós não temos como passar a mão na sua barriga. Ela falou, não, eu sei, eu só queria confirmar. Mas uma mão muito forte tocou na minha barriga agora. E eu me sinto melhor. A gente falou, que bom, irmã, né? Ela tinha uma cadeira de rodas ao lado da cama. E falamos com ela um pouco e perguntaríamos se poderíamos voltar outro dia para saber se ela estava bem. Né? E 2 dias depois, nós voltamos, como combinado, e ela não estava em casa. Né? Então a gente foi embora, contatamos mais algumas pessoas naquela rua e saindo da rua dela, ela entra de carro na rua e buzina bem forte, né, missionárias? E a gente foi lá e ela disse, vocês acreditam que o meu médico, ele não acreditou que eu estava completamente curada e tecnicamente ela tinha um bisturi dentro dela esquecido em uma cirurgia. Por isso ela sentia tanta dor e estava infeccionando. Né? Mas quando eles fizeram, os exames naquele dia não tinha nada. Né? E ela falou, vocês acreditam em milagres? E nós falamos, claro, irmã. E ela falou, né, eu sei que por causa da oração de vocês eu fui curada. Né? E eu falei pro meu médico, você acredita que 2 anjos podem aparecer na nossa casa e nos curar? E ele falou, olha, não sei não, mas eu vou saber se o seu Deus é verdade, então eu vou te pagar esse exame. E o médico dela pagou. E realmente não tinha nada. Né? E até hoje ela sempre fala sobre nós com os missionários que passam na área. Então, realmente foi uma experiência muito marcante para mim, espiritual, e que eu sei que até hoje, realmente, talvez não sejamos um elder naquele momento para deixar uma bênção por imposição de mãos, né? Mas quando nós temos fé, o Senhor ele escuta a nossa oração e Ele age com as pessoas, né? Então, essa experiência para mim ela é muito marcante. Isso me lembra algo que o presidente Zócoli falou, né? De que quando nós, representantes de Jesus Cristo, servos dele, quando a gente ora, né, o Senhor, ele tem um dever de atender aquela oração. E naquele momento, né, a gente vê que realmente ele atendeu a oração de você e da Sister Miller, né? Então, muito obrigada por ter compartilhado. Imagino que isso é uma experiência que você vai levar para essa sua vida, né? Então, e para terminar, né, última pergunta para encerrar. Se você tivesse a oportunidade de começar sua missão novamente com a sua experiência agora, né? O que você mudaria em sua missão? O que você faria diferente nesses 18 meses? Então, acho que eu amo a minha missão, né? Sou grata por viver cada momento, mas quando eu pensaria em muitas coisas que eu gostaria de fazer diferente, né? Acho que a gente, quando chega no fim, a gente queria começar como a gente terminou, né? Normalmente. Mas acho que algo que eu mudaria era começar a missão estudando mais sobre os atributos do Salvador Jesus Cristo no pregar meu evangelho, né? Acho que começa na página 125, né? E eu não tenho certeza, podem me corrigir se estiver errada, mas eu vou corrigir. Tem que confirmar que tá certo, né? Nossa informação aqui. Vai que eu dou informação errada, né? Eu vou estar. Mas certo, agora a gente tem, né, a atualização do pregar meu evangelho novo, né? Que tem aquela nova atributo lá. Exatamente, podem dar uma olhada, mas tá entre essas páginas aí do 125. Né? Então, realmente eu sei que estudar os atributos do Salvador Jesus Cristo fez uma diferença completamente na minha vida, né? Porque eu comecei a pensar, eu quero ser mais assim. Então, à medida que eu estudei os atributos do Salvador Jesus Cristo, eu pude desenvolver como uma missionária e como uma discípula do Salvador Jesus Cristo, como uma filha para os meus pais que estão em casa, né? E para várias outras coisas. Então, eu mudaria estudando esses atributos desde o começo, né? Focando em realmente ser mais assim.
E eu sei que poderia ser muito melhor também, né? Então, isso é algo que eu faria diferente um pouco. Perfeito, então, muito obrigada pelo seu tempo, né? Obrigada pelo seu serviço, sua missão, né? Nunca será esquecida aqui as vidas que você mudou. Então, continua assim, leva essas experiências para a sua vida, e missionários que estão assistindo têm a oportunidade de colocar uma coisa nova em prática, né? Leva esses conselhos em prática, vai mudar um pouquinho essa missão. Muito obrigada por compartilhar, né, essa experiência, muito obrigada mesmo, né? Vai ser um exemplo para outros missionários. E para encerrar, a gente gostaria que você só compartilhasse seu testemunho com todos que estão assistindo aqui agora. Perfeito. Né, então, eu gostaria de compartilhar meu testemunho, realmente que eu sei que essa igreja é verdadeira. Né? Eu sei que Jesus Cristo, ele é nosso Salvador e ele nos ama. Né? Ele nos ama de uma forma tão incondicional que podemos sentir ele mais perto da gente à medida que nós oramos, que nós servimos as outras pessoas, né? Eu tenho um testemunho muito forte de que o trabalho missionário, quando nós fazemos de forma abnegada, ele é o trabalho que mais nos aproxima do Salvador Jesus Cristo, né? E eu sei que a minha vida ela vai ser completamente outra, né? Porque somente a missão me deu experiências, né, que vão me ajudar a realmente ter uma vida muito mais desenvolvida depois daqui. Né? Então, eu sei que o Salvador ele nos ama, eu sei que ele me ama, eu sei que ele tem um amor especial por cada um de nós. Né? E gostaria de prestar meu testemunho que realmente isso aqui, o livro de Mormon é a palavra de Deus, né? E que se procurarmos nele, encontraremos resposta para todas as coisas. Né? Esse é o meu testemunho que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada pelo seu testemunho, pelo seu tempo de serviço. E obrigada por estar comparecendo aqui nesse episódio do Staffcast. Todos que estão assistindo, né, coloquem em prática essas dicas que vão realmente mudar a sua missão. Mas então, muito obrigada, Cícera Guimarães. Obrigada a todos que estão assistindo. Até o próximo episódio. Tchau! Posso tudo em Cristo que me fortalece e de mim.